Paz e bem a você que tem nos acompanhado nesses dias. Durante esse tempo estamos refletindo sobre o tema tão importante da nossa espiritualidade, o tema da oração. Nesse vídeo, vamos nos basear no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 1 em diante, também sobre o tema da oração. Diz assim o texto: certa vez estava Jesus num lugar orando. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Por que será que esse discípulo fez esse pedido a Jesus? Porque ele estava certamente impressionado com a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele e os demais discípulos certamente viam Jesus muitas vezes acordando mais cedo para se retirar e estar a sós com Deus. Aqueles discípulos certamente viram que todas as grandes decisões da vida de Jesus aconteciam sempre depois que ele se retirava para orar. Então, esses discípulos, vendo aquela profunda intimidade de Jesus com o Pai através da oração, pediram a Jesus: Senhor, nós também queremos beber da mesma fonte que você bebe. Jesus, nós também queremos ter este grau de intimidade com o Pai, mas não sabemos como. Por isso, Jesus, nos ensine o jeito certo de rezar, o jeito certo de orar. O segredo para alcançar o coração de Deus. Certamente, você também já teve esse desejo de retirar-se para uma experiência de oração. Você também já sentiu, no meio da correria da sua vida, uma espécie de saudades de Deus, uma vontade tremenda de ir para um local retirado, de entrar em uma igreja e conversar com Deus, quem sabe de fazer um retiro, de um final de semana, enfim, de parar um pouco para falar com Deus, de ouvi-lo, de sentar-se no colo dele e pedir os seus conselhos, de simplesmente estar em oração e contemplação. Certamente você já sentiu aquela sede de Deus, aquela vontade enorme de voltar ao abraço do Pai. Essa saudade de Deus e esse desejo de orar, muitas vezes é despertado através de pessoas que estão à nossa volta e que alimentam uma vida de oração tão intensa que é capaz de despertar em nós esse desejo de comunhão com o Senhor. Lembro-me muito bem que uma vez, quando eu ainda era vocacionado, entrei numa igreja e vi uma irmã, uma religiosa, de hábito, ajoelhada diante do Santíssimo, com os olhos fechados e em um profundo silêncio. Lembro-me muito bem que a postura orante daquela irmã, a maneira como ela demonstrava estar envolvida por aquela oração, despertou imediatamente no meu coração um desejo de também fazer o mesmo, de também me colocar em oração profunda. São Francisco de Assis, homem feito oração, também foi o maior exemplo para os seus frades. Mais do que cobrar ou exigir que os frades rezassem, ele mesmo se colocava em oração e fazia da sua vida, do seu testemunho, uma forma de despertar essa necessidade de comunhão com o Senhor. Que todos nós, assim como os discípulos, também tenhamos esse desejo e peçamos ao Senhor o jeito certo de orar. Paz e bem.